Muito bem, meus amados irmãos, você que está aí com a sua Bíblia, em mãos, abra ela na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Essa semana nós estudamos esta carta na escola bíblica dominical e como nós sempre fazemos, habitualmente, a gente traz como mensagem, como palavra, algum aspecto daquilo que nós já estudamos durante a semana. Naturalmente, a dinâmica da escola bíblica é diferente, mas eu quero trazer à sua memória a essência do livro de Colossenses, que está no capítulo 1, no verso 18, onde Paulo ele vai tratar da suficiência de Cristo. E nós temos que entender, meus irmãos, que Cristo é suficiente nas nossas vidas. Amém? Você não precisa de mais nada se você tem Cristo. Se você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa, tudo que você possa buscar, tudo que você possa desejar. Se eu e você, se nós não temos Cristo, então nós, na realidade, não temos nada. Porque a presença de Cristo é tudo, a ausência de Cristo é nada. E quando Paulo escreve aos Colossenses, essa carta, ele vai escrever justamente para trazer à memória daqueles irmãos que já haviam recebido o Evangelho, haviam crido no Evangelho, mas que agora estavam sendo seduzidos, vou usar esse termo, por falsas doutrinas, seduzidos por falsos ensinos. E esses ensinos e essas doutrinas, elas não removiam Cristo da vida cristã, ou não removiam Cristo como parte da vida e da fé daquela igreja. Essas doutrinas e esses falsos ensinos, eles diminuíam Cristo. Eles apagavam, ofuscavam um pouquinho o brilho e a essência de Jesus. E é aqui que reside a grande armadilha. Porque se você diminui qualquer porcentagem que for da pessoa de Cristo, da suficiência de Cristo, na verdade você tira totalmente aquilo que é o Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo só é Senhor na sua totalidade. Então qualquer coisinha que eu acrescento, que eu coloco, que eu venha acrescentar para ajudar, na verdade eu estou excluindo Cristo da minha vida. Ele é suficiente. Capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo. Quem é o corpo? Que é a igreja. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Essa é a palavra-chave de Colossenses. Cristo é supremo, ele deve ter a supremacia. Ser único, suficiente. Aquilo que eu procuro, aquilo que você procura, aquilo que você busca. Os falsos mestres de Colossos, falsos irmãos, falsos mestres, falsos líderes, eles não tiravam, não negavam a importância de Cristo. Eles faziam justamente algo mais perigoso ainda, que é diminuir, destronizar Cristo da sua preeminência, da sua suficiência, da sua plenitude. Eles diziam assim: olha, você pode continuar crendo em Cristo, mas além de crer em Cristo, você precisa crer em mais. E é esse mais, irmãos, que complica tudo. É quando alguém tenta colocar a Cristo ou a partir de Cristo e nas nossas vidas uma obra além da suficiência de Cristo. Esse detalhezinho a mais que estraga todo o processo. É essa pitadinha a mais que vai fazer tudo desandar. Porque qualquer coisinha a mais que se acrescente a Jesus, ou na nossa vida, para completar e complementar a presença de Jesus, tira a suficiência de Cristo. E muitas denominações, muitas religiões, muitos grupos, até mesmo cristãos, evangélicos, protestantes, hoje, estão agregando ou acrescentando algumas coisas além de Cristo. Você creu em Cristo? Ok, que bom que você entregou a sua vida a Jesus, mas além de entregar a sua vida a Jesus, agora você precisa fazer isso.
Você não pode comer esse alimento, você não pode beber esse tipo de bebida, você não pode ter esse objeto na sua casa, você não pode ir nesse lugar. Então, você tem que ter algumas outras ferramentas para que você possa ser completo e assim poder chegar diante do Senhor. E é aqui que reside, meus irmãos, o engodo, né? A armadilha. É aqui que reside aquele perigo para a nossa fé. Acrescentar qualquer elemento, né, além de Jesus na nossa vida, é tirar Cristo do trono. É dizer que Ele não é suficiente. É dizer que Ele não é soberano. É um grande risco para a nossa fé. Então Paulo escreve para os Colossenses para dizer para aqueles irmãos: Jesus é suficiente na sua vida. Jesus é suficiente para te levar até Deus. Jesus é suficiente para você ser salvo. Jesus é suficiente para você ser renovado, ser transformado, para você ser mudado, para você ter uma vida plena. Jesus, Ele é suficiente porque Ele é também Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre a criação, sobre a natureza, sobre o universo, sobre os anjos, e Ele é Senhor também sobre os homens. Ele é Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele tem o senhorio completo nas suas mãos. E para destacar esse senhorio e essa supremacia e a suficiência de Cristo, do verso 13 desse primeiro capítulo até o verso 20, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai trazer para nós aqui 4 argumentos que vão comprovar a suficiência, a supremacia do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você acompanhe e você reflita comigo durante esta palavra, para que você também possa ter esta plena convicção. Meu irmão, que você saia daqui hoje à noite com essa certeza. Você que está em casa nos acompanhando, tem essa certeza no teu coração. Se você tem Jesus, você não precisa de mais nada. Ele é suficiente na sua vida. Qual que é o primeiro argumento que Paulo usa? Verso 13 e verso 14. Paulo diz que Cristo é o Salvador. Verso 13 e verso 14, Cristo é o Salvador, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele é também o Salvador de todas as coisas. Para que Jesus seja o Salvador de todas as coisas, primeiro nós temos que considerar que temos um problema na nossa vida. Para que Jesus seja o meu Senhor e o meu Salvador, eu preciso admitir, em primeiro lugar, que eu sou pecador. Eu preciso admitir que o pecado, ele também reside na minha vida, no meu coração. Eu preciso admitir que, por ser descendente de Adão e Eva, no sentido humano, eu já nasci com o pecado, eu já nasci afastado da presença de Deus, eu já nasci com a passagem comprada para o inferno. É dura essa expressão, mas é uma realidade, meus irmãos. Você já nasceu espiritualmente com uma passagem comprada só de ida para o inferno. Todos nós nascemos nessa condição espiritual. É por isso então que Paulo diz, olha, essa passagem de só ida, né, só de ida para o inferno, ela pode ser cancelada. E você pode então mudar o seu trajeto. Você agora pode comprar ou adquirir, ou melhor, você vai receber um novo bilhete. Porque eu não compro, eu não adquiro, eu não conquisto, eu recebo de graça, pela graça. Um novo bilhete que agora não vai te levar ao inferno, mas um novo bilhete que agora vai te levar para o céu. Amém? Você quer trocar essa passagem ou você quer continuar com a sua passagem para o inferno? É esta a realidade de Cristo como Salvador, porque Ele só se torna Salvador para quem entende e reconhece que é pecador. Por isso Ele pode salvar. Ele vai salvar o pecador. E aqui Paulo traz 4 elementos importantes para comprovar que Jesus é o Salvador. Ou seja, você não precisa de Jesus e mais alguma coisinha para chegar até Deus. A salvação tem essa ideia de chegar até Deus. O contexto aqui, irmãos, eu não vou entrar nesse detalhe agora, o contexto dessas doutrinas, né, que estavam ameaçando a igreja de Colossos, o gnosticismo, o legalismo, né, e tantas outras coisas, elas visavam justamente isso, acrescentar algo mais juntamente com Cristo para a salvação. Então é acrescentar guardar um dia, é acrescentar uma festa, é acrescentar uma lua, é acrescentar uma busca por uma inteligência ou por uma sabedoria, por uma iluminação,
buscar um misticismo, buscar revelações e anjos e tantas outras coisas que as pessoas estavam colocando como mais um elemento para a salvação. E aí Paulo fala assim, gente, não é assim não. Não foi assim que vocês aprenderam do irmão Epáfras, que provavelmente foi o que plantou a igreja de Colossos. Não é assim, gente. Espera lá, olha. Salvador é só Cristo. Por que Cristo é o Salvador? Porque ele fez 4 coisas por mim e por você. Está aqui no verso 13 e no verso 14. Qual que é a primeira coisa que Cristo fez? Que caracteriza ele como Salvador? No verso 13, Paulo diz, ele nos libertou. Ou na minha tradução aqui fala, ele nos resgatou. Jesus é Salvador porque ele nos libertou. Ele nos livrou do perigo. Ele tirou de sobre nós a culpa, a condenação, o juízo. Só Jesus é capaz de fazer isso, porque só Ele é Filho de Deus, só Ele é Senhor e Salvador. E uma vez que Ele remove de nós a culpa, agora nós não temos mais o risco, não corremos mais o risco de passar a eternidade separado de Deus no inferno, ou seja, entrar nesse ônibus que vai nos levar para o inferno. Agora você pode mudar essa trajetória. Por quê? Porque Ele resgatou, Ele libertou, Ele cancelou esse destino espiritual. Fomos libertos da autoridade de Satanás. Olha o que ele fala. Ele nos resgatou de quê? Do domínio. Domínio do quê? Das trevas. Quem que domina sobre as trevas, meus irmãos? Quem tem autoridade sobre as trevas? É o inimigo. Então Jesus, ele nos liberta, ele nos resgata, ele nos livra do poder, do pecado, da influência de Satanás, nos livra dessa escravidão. E agora então, livres por Jesus, nós podemos desfrutar de uma vida na presença dele. Então ele nos livrou, nos resgatou. Segunda coisa que Jesus faz, e que comprova que ele é o nosso Salvador, está aí na sequência, no verso 13. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então ele nos libertou, ele nos resgatou, e Paulo fala que ele nos transportou. Ele nos tirou da onde nós estávamos e nos levou para uma outra realidade, para uma outra condição. Cristo libertou da escravidão e nos colocou no próprio reino de luz. Ele nos deu a vitória sobre as trevas, de onde antes nós éramos escravos. Agora, libertados, nós somos vitoriosos, nós somos resgatados, saímos daquela condição. Agora, o Satanás, o diabo, ele não nos aprisiona mais. E agora nós somos transportados como vencedores. A ideia de transportar aqui é algo que acontecia muito naquela época, né, dos reis antigamente. Quando eles venciam uma batalha contra um exército inimigo, o rei entrava na cidade em cortejo, trazendo todos os despojos, as pessoas que ele conquistava nessa batalha como um troféu. Então ele entrava na frente, né, como o Senhor soberano vencedor da batalha, e trazia consigo, e esses que vinham em humilhação, né, como troféus da sua grande conquista. Essa imagem que Paulo traz aqui, olha, queridos, Jesus tirou vocês das mãos de Satanás e ele transportou vocês para o reino do seu Filho. Agora vocês fazem parte desse cortejo de vitória. Agora você está livre, porque Jesus, ele te resgatou. Essa mesma imagem a gente pode aplicar ao povo de Israel quando saiu do Egito, da escravidão. Lembra Israel, 400 anos no Egito? Moisés vai e tira aquele povo da escravidão e conduz eles até a terra de Canaã. Esse transportar, esse mudar, é o que está aqui presente na linguagem do apóstolo Paulo. Mas Jesus faz mais ainda, verso 14. Então ele nos libertou, ele nos transportou, e agora Paulo diz que ele nos redimiu. Porque no verso 14 ele diz assim: em quem, né, no seu Filho amado, que nos levou para o seu reino, nele nós temos a redenção. Talvez na sua Bíblia diga a redenção por meio do seu sangue. Aponta para a cruz, aponta para o sacrifício, aponta para a morte dele na cruz do Calvário. Redimir dá a ideia de libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. E era assim que nós estávamos espiritualmente. Nós estávamos o quê? Cativos ao império das trevas. Verso 13, ele nos resgatou lá das trevas. Então, a ideia de redimir é pagar o resgate.
para poder ser liberto. Então Jesus, com a sua morte na cruz, com a sua entrega na cruz, com esse ato de salvação, ele paga o resgate. E agora então ele nos redime. Não precisamos morrer. Eu não preciso morrer. Você não precisa morrer. Porque segundo a Bíblia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas agora o derramar do sangue não é o meu sangue. O derramar do sangue agora é o sangue de Jesus. Então pelo sangue que ele derramou, você foi remido, você foi salvo, você foi purificado. Paulo não sugere que Jesus pagou um resgate a Satanás, a fim de nos livrar do reino das trevas. Por meio da sua morte, da sua ressurreição, Jesus cumpriu os requisitos sagrados da lei de Deus. Não tem que pagar a Satanás. Apesar de que ele nos escravizava, Jesus, ele paga os requisitos que antes a lei não podia fazer. E agora você está livre, e agora você pode chegar na presença de Deus. E a quarta coisa que Paulo diz, coisa no sentido aqui de mais um item, né? De mostrar Jesus como Salvador, é o final do verso 14. Em quem temos redenção, a saber, o perdão. Perdão é o quarto elemento que demonstra que Jesus é Senhor. Porque quem é que pode perdoar? Somente aquele que foi ofendido. E quem é que nós ofendemos? Nós ofendemos ao nosso Deus por conta dos nossos pecados. Então Jesus, ele nos resgata, Jesus, ele nos transporta, Jesus, ele paga o preço na redenção, e agora então ele fala assim: meu filho, agora você está livre. Agora você está perdoado dos seus pecados. Agora você pode desfrutar de paz. Perdão, remissão, tem essa ideia de cancelar uma dívida, de mandar embora esta dívida. Cristo não apenas libertou, mas ele transferiu para um novo reino, e ele também cancelou todas as dívidas que estavam sobre nós. Não há mais uma dívida, ele pagou tudo. Eu fico imaginando, né, tentando entender essa situação aqui, de quando você está com seus amigos comendo uma pizza lá na lanchonete, aí faz o racha no final, e aí você tira a carteira do bolso para pagar, e aí o seu amigo fala assim: não, já paguei tudo, né? Você não deve mais nada, está tudo pago, foi tudo na minha conta. Espiritualmente é isso que Jesus faz, você não precisa pagar mais nada, você não precisa fazer mais nada para ter a remissão, Jesus já pagou, ele já te livrou, agora você pode estar em paz. O perdão de Deus oferece aos pecadores um ato de sua graça, é um ato de sua graça. Ser perdoado agora, então, meus irmãos, nos dá o privilégio de viver em comunhão com Deus. Agora você pode estar em comunhão, agora você pode se chegar ao trono de Deus, agora você pode estar na presença desse Senhor. Mas Paulo vai mais além. Além de mostrar Cristo como Salvador, para reafirmar a suficiência de Cristo, ele vai entrar num segundo elemento que nós vamos ver a partir do verso 15, que é justamente o elemento de Jesus ser o Criador de todas as coisas. Havia uma confusão através dos ensinos dos falsos mestres sobre quem era o Criador ou como as coisas foram criadas. E essa confusão estava trazendo dificuldades para aqueles irmãos, porque os falsos mestres diziam que Deus não era o Criador de todas as coisas, de que Cristo também não havia criado todas as coisas, e isso traz algumas confusões. Então Paulo vai escrever aqui o verso 15, o verso 16 e o verso 17, e ele vai colocar aqui também 4 elementos para demonstrar que Jesus, além de ser teu Salvador, meu Salvador, Jesus também é o Criador. Não sei o que você aprendeu na escola em ciências sobre a origem do mundo, a origem do universo. Talvez você tenha aprendido sobre a teoria do Big Bang, né, que houve aquela explosão e a partir daquela explosão todas as coisas surgiram. Talvez você tenha ouvido falar sobre a tal da doutrina também, da evolução, né? Foram evoluindo e as espécies foram evoluindo e hoje nós estamos aqui e você na verdade é tataraneto de um chimpanzé. Eu prefiro acreditar que eu sou criação de Deus, né, do que ser descendente de um macaco. O fato é que ainda hoje pairam algumas dúvidas sobre como que surgiu a vida, como que surgiu o universo, quem criou o homem. Irmãos, a Bíblia declara que nós somos criados pelo Senhor. Em Hebreus capítulo 11, pela fé, o autor vai dizer que nós entendemos que as coisas foram criadas e que Deus fez o que é visível daquilo que é invisível.
Mas aqui Paulo ele vai mais a fundo, de maneira mais específica, declarar aqui 4 coisas, para que nós compreendamos que ele é o nosso Criador também, o nosso e de todas as coisas. Qual que é o primeiro argumento que Paulo usa? Verso número 15. Paulo diz que Cristo existia antes da criação. Então, por que Jesus é o Criador? Porque ele já existia antes de tudo, então ele pode criar tudo. Se eu venho depois, eu não posso ter criado aquilo que está antes de mim. Certo, meus irmãos? Mas, como Cristo, ele era antes de todas as coisas, então ele pode ser o Criador de todas as coisas. Ele existia antes até mesmo da criação, verso número 15. Ele é a imagem de Deus visível, ou melhor, ele é a imagem do Deus invisível. Então nós podemos ver, né, no sentido de Deus, na pessoa de Jesus, a encarnação de Jesus traz, né, uma figura da imagem de Deus. Deus, ele é espírito, Deus é invisível, ninguém nunca viu a Deus. Mas Jesus é a imagem do Deus invisível e ele é o primogênito sobre toda a criação. Aqui essas 2 palavras, elas são importantes. Primogênito não se refere ao tempo, mas sim ao lugar ou à situação. Cristo não foi o primeiro a ser criado. O fato de ser o primogênito significa apenas que ele é o primeiro em importância, do primeiro escalão. O primogênito de toda a criação significa anterior a toda a criação. Ele não é um ser criado, ele é o próprio Deus eterno. E a palavra imagem significa uma representação, a revelação exata. Jesus poderia dizer: quem vê a mim, vê ao Pai, como ele fala lá em João 14:9. Então a imagem tem essa expressão de ver a Cristo, você pode ver o Pai, e primogênito não é o primeiro, mas é o ser o importante nesse aspecto da criação. Então, diante disso, meus irmãos, Paulo está dizendo assim para os irmãos de Colossos: olha, não acreditam nessas doutrinas da emanação, das emanações, que é isso que os gnósticos acreditavam, que o mundo e as pessoas e tudo foi criado por emanações que vinham de Deus. Era mais uma dessas emanações, então ele não era o Criador. Paulo tira esse argumento e diz: olha, Jesus, ele é o Criador porque ele existia antes de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. João capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, a Bíblia já tem argumentos suficientes para nos apontar que Cristo é Criador de todas as coisas, porque ele é Deus, e ele é eterno, e ele existia antes de tudo. O segundo elemento, verso 16, por que Cristo, ele é o Criador de todas as coisas? Porque no verso 16, Paulo vai dizer que Cristo criou todas as coisas. Pois nele quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas. Aonde? Nos céus, anjos, principados, poderes. E aonde mais? Na terra, eu, você, a natureza, tudo que existe. As visíveis, palpáveis, coisas materiais, e também as invisíveis. Aqui, invisível, meus irmãos, os tronos, as soberanias, os poderes, as autoridades, refere-se a seres celestiais, angelicais. Lembram dos Efésios, quando Paulo fala da armadura de Deus? Capítulo 6. Paulo fala que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, autoridades, poderes. Então, há sim seres celestiais, há esses elementos, né, invisíveis, e até mesmo esses elementos, esses seres foram criados por Jesus. Tudo foi criado por ele. E ele termina o verso 16 dizendo: todas as coisas foram criadas por ele, ponto. E mais ainda, foram criadas para ele. Tudo que existe foram criadas para Jesus. Pense naquele pai que quer agradar um filho, né? E que fabrica lá um carrinho, que compra um brinquedo e que dá alguma coisa para, né, o filho. É mais ou menos essa a minha perspectiva dessa questão. Na criação, Deus, né, cria tudo e diz: ó, meu filho, tudo isso agora é para você. Estou te dando isso como um amor que eu tenho por você, meu filho amado. Eu estou te presenteando com toda a criação. Então, Jesus,
ele criou todas as coisas e ele existe, todas as coisas existem para ele. É o próximo argumento que Paulo vai dizer a partir do verso 16, na parte final. Então, ele é existente antes da criação, ele cria todas as coisas e tudo que existe é para ele, inclusive você, meu irmão. Sabia que você existe para o Senhor? Você não existe para você mesmo? Você não é seu, você é do Senhor. Você nem é do seu cônjuge, você nem é da sua mãe, você nem é do seu pai, você é do Senhor. Você sabia disso? Nós somos do Senhor. Temos que ter essa perspectiva. Nós pertencemos a Cristo, existimos para Ele. Devemos fazer e viver de uma tal maneira que vamos agradar a Ele, não agradar a nós mesmos. Satisfazer a Ele e não satisfazer apenas a nós. Então Cristo existia antes de todas as coisas, criou todas as coisas, tudo que existe para Ele. E o último argumento que Paulo usa está no verso 17, onde ele fala que Jesus mantém tudo em unidade. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em Cristo, meus irmãos, tudo subsiste. O verbo subsistir também pode ser traduzido no contexto por existir em união. Uma vez que ele é antes de todas as coisas, ele pode mantê-las em união. Somente Deus existe antes de toda a criação e somente Deus pode dar coesão à criação. Considerar Jesus inferior a Deus é o mesmo que desentronizá-lo. Jesus é que vai dar essa união e vai manter tudo ligado. Vai manter eu ligado a você, você ligado a mim, nós como igreja, e nós podemos expandir essa ideia aqui de que Cristo vai manter a nossa família em união, a nossa casa em união, tudo que nós temos, é Ele quem vai dar a esses elementos a sua unidade. Então, se nós queremos união, se nós queremos estar juntos, nós temos que estar ligados à pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Salvador e Ele é o Criador de todas as coisas. Terceiro argumento que Paulo usa para comprovar a suficiência de Cristo. Verso número 18. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Diversas imagens, meus amados, são usadas no Novo Testamento para representar a igreja. Um edifício, uma construção, são linguagens que Paulo usa. Mas a linguagem ou a expressão que melhor define a ideia de igreja é essa questão do corpo. Porque nessa linguagem comparativa, então Jesus é o cabeça. E a igreja, nós somos o corpo. E é esta imagem que Paulo vai usar quando escreve para os Coríntios. Ele vai dizer que nós somos o corpo, e no corpo tem muitos membros. Lembram desse texto que Paulo escreve? E que no corpo cada membro tem a sua importância, tem a sua função, tem o seu papel. Mas todo o corpo ele segue a direção de quem? Do cabeça, que é Cristo. Acontece assim conosco, humanamente falando. Se você, por exemplo, perder um braço ou perder uma perna, você não morre. Você continua vivo, certo? Tem gente que não tem as duas pernas, nem tem os dois braços. A pessoa está viva. Agora, se tirar a cabeça, ninguém vive. Então, na igreja, no corpo de Cristo, às vezes pode faltar alguma parte, alguma peça. E quando alguém negligencia o seu dom, a sua habilidade, o seu talento, e não serve no corpo de Cristo com aquilo que ele poderia fazer, é como se faltasse um dedinho, uma mão, uma perna. Mas a igreja vai continuar viva, porque ela está ligada no cabeça que é Cristo. Agora, se tirar Cristo, a igreja, ela morre. Porque ele é justamente o cabeça. E nós somos então os membros. Como é que nós somos ligados ao corpo de Cristo? Quando nós nos convertemos. Na conversão, quando você entregou sua vida a Jesus, Paulo vai dizer que em Efésios que Cristo é o selo da nossa salvação. Então você foi selado com o Espírito Santo no ato da conversão, e nesse momento você foi incluído na igreja universal, não do reino de Deus, mas na igreja universal de Jesus Cristo. Então agora você faz parte do corpo, você está conectado ao corpo.
Você já foi incluído no corpo de Cristo, que é a sua igreja, e agora Cristo é o seu cabeça. Ele é aquele que vai então ser a fonte, a origem, o líder, o governante, é aquele que sustenta, aquele que dá vida. Essa é a ideia do cabeça. Cristo é tudo para a igreja. Então não há como negar a preeminência e a suficiência de Cristo para a sua igreja. É por isso que Paulo está dizendo, olha, se vocês deixarem qualquer outro elemento ser colocado juntamente com Cristo na vida da igreja, vocês estão matando a suficiência de Cristo. Vocês estão anulando a cabeça de Cristo. Vocês estão tirando a preeminência, a primazia do Senhor Jesus Cristo. E é esse Jesus que vai dar dons, habilidades para que a gente possa servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é Salvador, Ele é o Criador, Ele é o cabeça da igreja. E Paulo termina os 4 argumentos para demonstrar a suficiência de Cristo no verso 19 e no verso 20, quando Paulo vai dizer que Jesus é aquele em quem pode habitar a plenitude de Cristo. Paulo vai dizer no verso 20 que Jesus, por meio de Jesus, foi reconciliado consigo. Então Deus, por Jesus, reconciliou com Ele todas as coisas. E a partir desses elementos e dessas ideias, meus irmãos, a gente pode resumir isso numa única expressão. Jesus, Ele é o primeiro. Jesus, Ele é suficiente, porque Ele é o amado do Pai. Jesus é aquele em quem Deus demonstra todo o seu amor. Paulo diz que Ele é o Filho do seu amor, ali no verso 13 que nós já lemos. Os que creem em Jesus como Salvador são aceitos no amado, Efésios capítulo 1, verso número 6. Por esse motivo Deus pode nos chamar de amados. Colossenses 3, verso 12. Olha lá o verso 12 do capítulo 3. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Você, meu irmão, é santo, porque você foi salvo e você é separado por Cristo e para Cristo. E além disso, você também é amado. Eu falei domingo passado que ninguém pode dizer, ninguém me ama. Ninguém pode falar, ninguém me ama, porque nós sabemos que há alguém que nos ama. Quem que te ama, meu irmão? Além das pessoas que estão à sua volta, você tem um Deus que te ama. E mesmo que você não tenha ninguém ao seu retorno que te ama, você pode saber que você tem um Deus que vai te amar. E é isso que Paulo está dizendo, olha, vocês são esse povo escolhido, redimido, santo e amado. Nós fomos amados pelo Pai, justamente na pessoa e pela obra do Senhor Jesus Cristo. Paulo declara que em Cristo reside toda a plenitude. Olha lá o verso número 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. A plenitude aqui, irmãos, é um termo grego que significa a soma total dos poderes e dos atributos divinos. Plenitude, a palavra pleroma do grego significa tudo, não falta nada. É a soma total de todas as coisas. Por isso que não podemos acrescentar nada, porque Jesus já é a plenitude. Então, se Ele é a plenitude de Deus para a nossa salvação, para a nossa remissão, para a nossa vida, para a igreja, não cabe mais nada. Quando alguma coisa está cheia, se esse copo estivesse cheio de água, eu não poderia botar mais água nele, porque ele já está pleno. Assim é Jesus na nossa vida cristã. Ele preenche, Ele enche, Ele dá sentido. Ele é tudo que nós precisamos. Há uma outra palavra importante aqui, que está também aqui no contexto. Ele é do agrado de Deus, que nele habitasse. A palavra habitasse, na minha tradução, talvez na sua possa estar residir. E esse termo residir, só para a gente fechar aqui essa ideia, ele é mais do que apenas morar. Residir significa estar no lar em caráter permanente. É quase que assim, olha, se Jesus é teu Senhor, se Jesus é teu Salvador, você não vai morar de aluguel. Se Jesus é teu Senhor e Salvador, a sua relação com Deus é casa própria, você vai morar ali para sempre.
não é algo temporário, não é algo passageiro, não é algo que pode mudar de uma hora para outra, é algo permanente, eterno, duradouro. Você saiu das trevas, verso 13, foi transportado para o reino do seu Filho. Ele te resgatou do pecado e te transportou para o reino do seu amor. Então lá é definitivo, lá é eterno, lá não vai mudar esta realidade. Uma vez que Jesus é Deus, Ele é capaz de fazer o que nenhum mero ser humano jamais poderia fazer: reconciliar os pecadores com um Deus santo. Só Jesus pode fazer isso. Só Ele pode trazer a reconciliação. E aí nós, como pecadores sinceros, nós precisamos então reconhecer essa plenitude do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, as que estão no céu, as que estão na terra, e ele pode fazer esse pleno trabalho e nos dar esta graça de estarmos em paz diante do nosso Deus. Porque ele foi o único que morreu na cruz, ele foi o único que ressuscitou, e ele é aquele que está vivo e agora pode nos levar até a presença de Deus. Ele é o amado, né? Ele reconciliou, ele é a plenitude de Deus, e ele é tudo o que eu e você precisamos. Amém?